alegria mesmo a gente poder trabalhar, né, um privilégio, né, de servir a causa espírita. E ontem foi o Dia das Crianças e nós vemos nessa imagem uma leveza que estamos precisando na alma, né? Estamos precisando de mais leveza. E nós vamos falar um pouquinho, essas reflexões foram preparadas em setembro por conta da valorização da vida. Então, o tema da valorização da vida tem os girassóis, né? E aí, nós ouvindo essa semana uma música que se chama Girassol, achamos tão bonito um trechinho da letra que diz: eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como é Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Ensinamento, né, que o girassol nos traz, de costas para o escuro e de frente para a luz. Mas o tema, alegria de viver, né? Nos baseamos primeiramente no nosso sol, que é Jesus, já que então entendendo, né, buscando essa ideia do girassol que está sempre em busca do sol, então nós vamos em busca do Cristo. Nos inspiramos em duas flores, em 2 girassóis. Este primeiro aqui vocês conhecem? Alguém conhece? É? É o Chico novo. É interessante, né? Pensar como ele se parecia mesmo com o Chico e que em todas as casas que a gente pergunta, todo mundo realmente acha que é o Chico, que na verdade é o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Eu não sei se quando ele esteve em Mafra alguém aqui esteve presente. Ontem nós estivemos em São Bento apresentando essa mesma reflexão e na plateia tinha uma pessoa que esteve lá em Pedro Leopoldo, numa das últimas vezes que o Jerônimo esteve com o Chico Xavier. E nós relatamos o ocorrido, que nós vamos passar a relatar daqui a pouco, e essa pessoa que estava presente viveu exatamente aquilo que nós tínhamos apresentado. Foi uma experiência bem incrível. Então esse é o Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, o gigante deitado, e esta mulher é a mulher hemorroíça, né, do Evangelho, a mulher que sangrava por 12 anos consecutivos. E está registrado também em Mateus capítulo 9. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo: será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento, a mulher foi salva. Destacamos: tua fé te salvou. Ao que nos remete esta fala de Jesus? Tua fé te salvou. Ao que nos convida? É tão profundo isso, né? Às vezes a gente está tão desesperado, né? Mas pensemos com esta mulher. Porque ela sangrava fazia 12 anos. E nós sabemos que mulheres que sangravam naquele tempo eram consideradas impuras. Logo, não poderiam tocar ninguém. Não podiam direcionar a palavra a ninguém e nem se aproximar de ninguém. Então percebemos, a primeira coisa nesta mulher foi a confiança,
a coragem dela. Porque ali naquela cena, que foi um fato que ocorreu com Jesus, a multidão estava se acotovelando em torno do mestre. Ele ia a caminho de Jairo, para curar a filha de Jairo, que está registrada no Evangelho também. Nesse momento ele passava pela multidão e essa mulher pensou: será bastante que eu toque o seu manto? Sem verbalizar nenhuma palavra, ela não trocou nenhuma palavra com Jesus. Ela pensou, se isolou daquela multidão, se isolou do mundo e fez, né, o que tinha que fazer, mas com muita confiança. Porque quem era considerado impuro e sequer tocasse em alguém ou dirigisse a palavra, poderia ser apedrejado até a morte. Então, imaginemos a coragem dessa mulher, né? A confiança dela no mestre. E depois que ela toca, Jesus sente, né, que percebeu uma força, como está registrado nos evangelhos, e um fluido curativo, como nós aprendemos no Espiritismo, que saiu dele. E aí ele diz, né, eu senti que de mim saiu uma força, uma virtude. É o poder curativo do mestre, tamanha a sua grandeza, esse nosso sol que é Jesus, que irradia, né, a muito longe, como a gente não consegue imaginar. Então essa mulher desligou-se do mundo e estabeleceu uma conexão com Deus, buscando a sua cura num ato de coragem e um exemplo de muita fé a todos nós. E esse tema, alegria de viver, nós emprestamos do próprio Jerônimo Mendonça, que se buscarmos no Google, nós vamos encontrar a palestra dele, Alegria de Viver. Inclusive recomendamos, né, para quem tiver vontade de assistir. Também dizemos que está para sair um filme da vida dele também, do Jerônimo Mendonça. Uma das últimas palestras dele foi aqui em Mafra, né? Foi ali na Casa de Cultura, tem um espaço, um auditório ali no centro de Mafra, né? Do lado da Casa de Cultura, foi ali que Jerônimo Mendonça esteve fazendo a sua palestra. Então, Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939 e vai desencarnar no ano de 1989, aos 50 anos. Ele foi um grande divulgador do Espiritismo. Dos 13 aos 15, ele pertenceu à igreja presbiteriana, onde ele cantava e encantava. Era um poeta, um trovador, tinha uma voz maravilhosa, o Jerônimo Mendonça. E ele era aquelas pessoas que enchiam os espaços com a sua voz. E nós sabemos, né, que com a música e com a poesia realmente há esse preenchimento mesmo, imagina, né? Então, ele durante 2 anos pertenceu a essa igreja, e aí com a desencarnação da sua avó, ele vai se preocupar, vai sentir muito a dor da perda e vai encontrar no Espiritismo as respostas. Então, aos 15 anos, ele se debruça no Espiritismo e nunca mais ele sai, né, do Espiritismo. Ele era alto, a gente pode dizer que também pela sua altura, o gigante deitado, 1,83 m. Ele vai ter essa doença, artrite reumatoide, onde de um jogador de futebol, um professor que ele vai começar a sentir os primeiros sintomas dessa doença que foi limitando e incapacitando ele lentamente, mas de uma forma muito severa. Então, perto dos 17 anos, ele vai descobrir que ele era bem pobrezinho mesmo, porque ele foi ter o seu primeiro par de sapatos por volta dos 17. E também foi ter o seu primeiro terno de linho branco. E aí todo, né,
abduzido Jerônimo Mendonça, que era uma criança, o 10º filho de uma família o 9º filho de uma família de 10. Ele era. Então era uma família grande e ele era uma criança que já tinha problemas de saúde. Mas vejamos, ele sabia, até pela sua amizade com o Chico, que ele tinha muitos débitos no passado. Ele vai se deparar com tudo isso, ele silencia durante a sua vida, mas ele vai ter acesso ao comprometimento dele em vidas passadas, onde ele foi um líder político e onde ele prejudicou muita gente nesse momento, né, nessa encarnação dele. Ele causou mortes e muita coisa bem difícil mesmo. E ele vem com essa responsabilidade de resgatar tudo isso. Então ele sentia, né, esse comprometimento, esse planejamento reencarnatório, e ele estava pronto para resgatar tudo isso. E ele teve muito apoio, a família dele deu muito apoio para ele. O Chico Xavier, a amizade dele com o Chico também, ele recorria muitas vezes ao Chico. Mas aos 17, ele vai ao cinema. Lá na cidade dele, né, em Tuiutaba, vai chegar o filme O Vento Levou. Conhece? Vocês aí atrás não conhecem, certo, né? Não. Conhece também? São tão jovens. Famosíssimo esse filme, né? O tempo desse filme é quase 4 horas, né? Falta 4 minutos para fechar em 4 horas, imagina. Só que o Jerônimo Mendonça, ele vai assistir o filme em pé, porque não tinha mais lugar para ele sentar. Então ele fica durante todo o filme, naquele terno de linho branco, assistindo o filme em pé. Quando termina o filme, ali começou a gravidade da sua doença, porque inchou muito os joelhos, as pernas, incharam a tal ponto que a roupa dele não saía mais, eles tiveram que cortar. O pobre do Jerônimo Mendonça teve o seu primeiro terno de linho branco, né, já na primeira vez de uso, cortada, e tiveram que cortar para poder tirar ele, e ele foi carregado dali, né, Então ele disse, né, o Jerônimo Mendonça, que o vento levou, né, os sonhos dele e a saúde dele também. Ele vai ser um jovem, um galã. Ele dizia que ele passou a vida toda dele solteiro, mas ele dizia que ele se casou. Que ele se casou no civil com a doutrina espírita e no religioso ele casou com a dor. Olha que galã, gente. Para nós né? Se a gente mostrar para um jovem de 20 anos, vai dizer que nem é tanto. Mas para nós é um galã de cinema, né? Esse é o Jerônimo Mendonça. Aqui ele já estava numa cama. Essa foto é do LP dele, Intimidade Espírita. Se alguém não ouviu ainda, não perca a oportunidade. Esse LP está na voz dele mesmo na internet. Gente, ele fala do Espiritismo de uma forma tão linda. É tanta pérola que sai ali. Intimidade Espírita, o nome do LP. Ele é escritor de 6 livros, uns livros bem... Ele era muito engraçado, ele era muito leve, ele tinha como a imagem do início ali da nossa conversa, ele tinha essa alma leve, um exemplo, né, de um bom humor, de uma coisa tão importante nos dias de hoje. Então, como nós dissemos, por volta dos 17 ele sai de bengala, um pouquinho de tempo depois ele já estava numa cadeira de rodas e 25 anos da sua vida ele passou numa maca, com uma inclinação de 30 a 45 graus, onde ele vai ficar tetraplégico. 19 anos de sua vida, por conta da doença, ele fica cego também. Por isso ele aparece de óculos de sol, porque ele perdeu a visão também. Mas ele não perdeu a alegria de viver. E ele foi um exemplo para todos nós. Um grande exemplo. Ele tinha uma capacidade de abrir corações e mentes e ao mesmo tempo chamar a atenção das pessoas. Ouvimos dizer que quem esteve em Mafra assistindo Jerônimo Mendonça, quando viu ele passar, porque eles chegavam numa Kombi, vejam a situação, eles chegavam numa Kombi, onde estava Jerônimo nessa maca que eles transportavam ele, né?
Essa pessoa, né, este homem, viu ele passando e pensou, coitadinho, né? E ele passou e foi lá para fazer a exposição dele daquela noite. Diz que quando terminou a fala dele, esta pessoa disse, coitadinho de mim, né? Depois de ouvir o que ele tinha, né, para dizer com tudo que ele apresentou. Ele também fazia programas de auditório naquele tempo, como o Chico também, né? Então, o que aconteceu aqui é que ele estava nesse programa e tinha uma mulher que planejava o suicídio. Ela já tinha comprado a medicação e ela resolveu se despedir da televisão, porque ela gostava da televisão, de assistir TV. E ela pensou, eu vou assistir essa TV para me despedir desse mundo cão, que ela entendia que é um mundo cão, né? Ela estava desanimada, no limite, né? E foi buscar o suicídio. Ela despachou toda a família de casa para ir para o teatro, comprou os medicamentos e ligou a TV para se despedir. Quando ela liga a TV, estava o Jerônimo Mendonça no programa. E o repórter pergunta para o Jerônimo Mendonça, o que é felicidade para você? E Jerônimo diz que felicidade para mim, que estou há 25 anos numa maca, numa cama, na mesma posição, seria por alguns segundos mudar de posição. E essa mulher é tocada na sua alma. Ela desliga a TV, mas ela liga para o programa e pede para falar com o Jerônimo, conversa com ele, faz uma amizade com ele e desiste. E depois dessa mulher, houveram muitos casos, muitas pessoas procuravam ele, né? E ele, com o seu exemplo, né, com a limitação que ele tinha, com todo o sofrimento que ele teve, porque ele inclusive trocava dia pela noite, ele tinha muitas dores, além, né, de ter essas dores físicas por causa dessa artrite reumatoide, ainda ele teve problemas cardíacos muito graves. O que é felicidade para você? Né? O que é felicidade para nós? Pensemos, minha gente. A gente corre às vezes atrás de tanta coisa, né? Para o Jerônimo Mendonça era por alguns segundos mudar de posição. O que é felicidade para nós? Então nós dizíamos que por ele ter o problema cardíaco, também eles tinham que colocar em cima do peito dele um saco de 30 quilos com areia para apertar o tórax dele, para que ele não sentisse tanta dor. E Jerônimo, tetraplégico, cego, com muitas dores, muitas limitações, divulgava e cantava a doutrina espírita, vinha muito para o Paraná, inclusive. Ele viajava de Minas ao Paraná. Ele tinha um roteiro extenso que ele fazia. Então ele tinha essa missão de servir de exemplo de uma pessoa que compreende os motivos do sofrimento e aceita com resignação. Vamos lembrar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação. Tão bonita aquela mensagem do Evangelho que a gente vai buscando entender também, né? Aqui é o Chico visitando ele. Então, todas as vezes que o Jerônimo se sentia mais fragilizado, que ele precisasse de uma consultoria referente às tarefas dele, ele se utilizava da amizade do Chico. Ele fundou, o Jerônimo Mendonça, além, né, de divulgar o Espiritismo, ele fundou uma creche, fundou o Centro Espírita, ele lançou a campanha do Quilo Alta de Souza, de autoria dele. Ele escreveu não, né? Porque ele ditou os livros que foram publicados, e tem muito mais coisas desse homem, desse grande homem, o nosso gigante deitado. E certa feita, Jerônimo Mendonça estava com uma hemorragia muito grave na região da bexiga, e ele procura o Chico. É nesse momento que o irmão em São Bento estava presente, lá em Pedro Leopoldo. Ele vai procurar o Chico lá em Pedro Leopoldo para receber ajuda, né? E o Chico vai falar para ele uma coisa que é bem importante para nós, que nós vamos compartilhar aqui, né? Que o Chico vai dizer para ele assim:
que aquela hemorragia, né, foi porque ele havia aceitado o coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade, começou a ter dó de você mesmo. E isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Esse foi o conselho do Chico. Que conselho lindo, né? Para ele. Então vejamos, meus irmãos, como a gente se sentir coitadinho nos faz mal. Veja que o Chico deu a explicação que fluidicamente vai interferir no nosso corpo físico e vai gerar lesão. E foi o que aconteceu com ele. Então, nesse momento que o Chico fala com ele, o Chico vai fazer a exposição naquela noite, e ele pede para aquelas pessoas que estavam presentes, porque o Jerônimo também chamava a atenção de todo mundo, que cada um que passasse pelo Jerônimo naquele dia fosse dando um beijo nele. E aí ele sentia que naqueles beijos que ele recebia, ele disse que ele sentia a energia indo curando ele. E o Chico também trabalha, né, na imposição de mãos e faz o passe nele, e o Jerônimo Mendonça então recupera a sua saúde, nos dando esse exemplo aí, né? E daí, antes de passar para essa lâmina, que a gente fala ainda, né, lâmina, no tempo dos antigos, ele vai ainda procurar ajuda, o Jerônimo, ele vai procurar ajuda do Zé Arigó, através do Dr. Fritz, que o Zé Arigó recebia o espírito do Dr. Fritz, né? Mas vejam que interessante, a maca do Jerônimo não passava na porta lá da sala, do centro do Zé Arigó. E então o médium já incorporado pelo Dr. Fritz vai dizer, traga o rapaz, né? E eles vão dizer que não passava dele. Ele disse, pode trazer que esse espírito é de porta estreita. E eles forçaram ali e passou a maca do Jerônimo. Quando o Jerônimo se depara com o Dr. Fritz, ele vai dizer que tinha artrite reumatoide. E o Dr. Fritz diz para ele, a tua doença é dos 3 Cs. E aí ele vai dizer quais são os 3 Cs. É karma, cama e calma. Não tinha o que fazer. Então ali foi, né, de todo jeito, não tinha, ele precisava passar. Ele buscou recurso, mas não tinha mesmo, ele precisava passar por isso. E ele vai ser resignado. O que é que nós aprendemos com Jerônimo Mendonça? Essas são falas dele, nós estamos compartilhando aqui. Que a misericórdia divina nunca nos desampara. Que devemos conservar o coração iluminado pela luz da fé, confiança em Deus, que é o sol do caminho. Espíritas, permanecei unidos, seguindo Jesus, Kardec e o nosso Chico. E é melhor ser instrumento da paz do que da discórdia. E que somos uma somatória de experiências, trazendo os erros do passado. E que é sempre bom ver o lado bom das pessoas. E que ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso ou uma palavra amiga. E que o trabalho nunca deve ficar para depois da dificuldade. E que, bem empregada, a palavra é capaz de desarmar qualquer cólera. Mas nós destacamos na fala de Jerônimo Mendonça: o trabalho nunca deve ficar para depois da dificuldade. Quantas vezes a gente está, né, meio que passando mal e pensando, adia o trabalho, é aí que as trevas se incumbem de nos afastar de vez. Então, se a gente não está se sentindo muito bem, aí que a gente precisa ir para o centro espírita, aí que a gente precisa trabalhar. Vamos aprender com Jerônimo Mendonça, né? A gente vai melhorar trabalhando, né? Não esperemos a dificuldade passar, não esperemos. Então ele buscou recurso no centro espírita,
nesse hospital de almas, que a gente gosta muito de dizer, porque todos nós somos doentes da alma. Ou não somos, ou alguém que se sente totalmente saudável. São, né? A gente reconhece que a gente está doente ainda, né? A gente sabe que a gente está, vem todos os dias na casa, tem alguma coisinha, a gente sai daqui que aprendeu, que melhorou, como é bom, né? A gente não é perfeito mesmo, a gente tem muito que melhorar, mas que bom que a gente tem o recurso do Hospital de Almas, que é a Casa Espírita. E nós destacamos 3 coisas especiais que nós encontramos no Centro Espírita: orientações, passe, oração e vínculos. Encontramos isso através da educação da alma, o progresso espiritual e a conexão com Deus. Aqui nós nos educamos, aqui nós conseguimos subterfúgios para o progresso espiritual que tanto almejamos. Estabelecemos, o que é muito importante, uma conexão com Deus. Então vamos ver, orientações. Encontramos no Centro Espírita orientações. Allan Kardec, que foi dito como o bom senso encarnado por Camille Flammarion, ele usou o método intuitivo racionalista que aprendeu com seu professor Pestalozzi. Ele cultivava o espírito natural da observação, apregoando o uso do raciocínio na descoberta da verdade. Sempre e sempre a fé raciocinada, a fé com razão. E ele desestimulava, e desestimula, porque nós temos a doutrina, a atitude mecânica, para que o aprendiz procure sempre a razão e a finalidade de tudo. Kardec sustenta que devemos partir do simples para o complexo, do particular para o geral. Inclusive, o simples para o complexo é o bordão do ESD, O ESD que vai fazer 40 anos ano que vem, completa 40 anos. E aí a gente já tem esse dizer, do simples para o complexo, e viemos aí, dentro das federativas do Brasil inteiro, unidos à Federação Brasileira, a construção do conhecimento, mudando a ótica do estudo da doutrina, para que todas as pessoas consigam parir ideias, já que Sócrates é o precursor do Espiritismo, e sua mãe era parteira, e ele dizia que todos devem parir ideias. O Espiritismo vem, reforçando isso, dizendo que todos nós devemos parir ideias, e construindo juntos, nós estamos tirando, aos pouquinhos, a ideia de monitor, de coordenador, e agora trocando pela palavra facilitador, porque todos somos aprendizes. Todos nós somos aprendizes, não tem professor no Espiritismo. Então, recomendo a utilização de uma memória racional, fazendo uso da razão para reter as ideias. E procura despertar no estudo a curiosidade do observador, de modo a avivar sua atenção e percepção. A curiosidade que nós tínhamos quando éramos crianças, e que a gente vê ainda nas crianças em determinada fase da vida, a fase do porquê, Por quê? Mas por quê? E nós perguntamos, por que perdemos a fase? Em que momento da vida nós nos desestimulamos a perguntar o porquê das coisas? Nós temos que ser curiosos da vida, da nossa realidade, porque a gente sabe que o Espiritismo tem as respostas, mas nós precisamos buscar cada vez mais essas respostas, porque o que nós sabemos é muito pouco ainda, é superficial. O Espiritismo, ele é muito profundo. Então, quanto mais a gente fizer esses estudos em grupos, principalmente, mais a gente vai entrando nesse universo, E a nossa curiosidade, ela nunca pode ficar morninha, fraquinha. É isso que vai nos mover. E atendendo esse convite do Mestre, que nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
O Espiritismo tem na sua casa espírita, né, todas as casas, tem o passe. O passe que é um recurso tão especial. André Luiz, como médico que foi na sua última encarnação, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai descrever o que via de uma pessoa que estava recebendo passe na casa espírita. E vejam, ele diz o que acontecia com aquela pessoa que estava recebendo passe. Ao toque da energia emanente do passe, o próprio enfermo emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe e retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática através do sangue. Então ali ele via o processo de cura, lembram? A tua fé te salvou. A gente pensa que está trabalhando, por exemplo, né, o médium passista, mas nós também recebemos o passe. Nós também precisamos de cura, de ajuda. Então nós sempre estamos, mas a gente precisa se preocupar com essas ondas mentais. Que ondas a gente está emitindo? Né? Aqui foi percebido ondas mentais características. Para que o tratamento aconteça de fato, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos tocar o manto de Jesus, né? Nos isolar da multidão e tocar o manto do Mestre. Então, fazendo a comparação, Emmanuel, em O Consolador, vai fazer nessa ligação de que, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas e altera o campo celular. Vejam, a gente nunca deve prometer cura para ninguém, mas altera. Como que acontece isso? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. A energia. A gente chega com aquela energia mais pesada, né, que a gente diz, porque é uma energia ruim, né? E aí vai ocorrer a troca. Então o princípio é o fluido. O fluido, né? Então aqui a troca. A gente vem com as energias, as moléculas malsãs e ocorre a substituição por moléculas sãs. Mesmo que a gente não adentre a sala do passe, só de a gente estar dentro de um ambiente de uma casa espírita. Quando todo mundo descobrir isso, vai ter que ter fila de espera na casa espírita. Um tratamento gratuito, feito pela espiritualidade superior e que se utiliza dos encarnados de boa vontade. É preciso que tenhamos boa vontade apenas. O próprio André Luiz diz isso, que a boa vontade já é suficiente. E quanto mais a gente for se melhorando, mais aptos ao trabalho nós vamos ficando. E agora entramos então na oração, que encontramos na casa espírita. O Espiritismo nos ensina cada vez mais a conversar com Deus. Diz Cardeal Monod no Evangelho segundo o Espiritismo que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Antes de a gente sair da cama, espichar o pezão para fora, nós devemos orar. Né? Esse é o primeiro ato, é um conselho do Cardeal a todos nós. E o Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os espíritos sempre disseram que a forma não é nada e o pensamento é tudo. Porque não precisamos nos preocupar com as palavras. Que palavras vamos dizer? Não precisamos. O que importa é o nosso pensamento. Às vezes está todo bagunçado o nosso pensamento, mas a gente pode silenciar, né? Ficar em silêncio no cantinho escuro do nosso quarto, que é justamente o mergulho para dentro de nós, e conversar com Deus. Nesse livro, Seja Feliz Hoje, da Joana de Ângeles por Divaldo, tem um capítulo chamado O Tesouro da Oração. E a Joana de Ângeles vai dizer que orar é falar com os céus.
e silenciar na meditação para receber a resposta. Então, a gente, quando faz o movimento de conversar, é orar, e meditar é o silêncio. Então, meditação e oração, e a gente vai conseguir ouvir a resposta de Deus. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Lembremos da mulher hemorroísta, que ela não se preocupou com o que estava acontecendo à sua volta e nem o que poderia acontecer a ela. Ela simplesmente se viu como um espírito imortal, despida de tudo e de todos. Então, para que a oração funcione, nós precisamos encontrar o caminho de nos isolar de tudo, do mundo, despir-nos mesmo, né? E aí nós vamos conseguir essa fusão com o Supremo. Como estamos precisando disso? Pensar no ser transcendente, sintonizar com a sua inefável misericórdia e depois expandir-se em pensamento até a perfeita identificação. Aí Joana de Ângeles vai dizer que pensar no bem, agir corretamente e viver com dignidade são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. As nossas ações no bem, os nossos pensamentos dignos, né? Agir também de forma correta, isso é oração sem palavras. Que bonito isso, né? Olha o Chico ali sorrindo no meio da criançada, o Divaldo na mansão do caminho, a Madre Teresa de Calcutá e o nosso gigante deitado. Exemplos de quem orava sem palavras. Mas a gente também faz as nossas orações sem palavras já, né? Mesmo que pequenas orações, mas já estamos dando um jeitinho, não é? Desse mesmo livro ainda, a Joana vai usar o abecedário terceiro de Francisco de Osuna, que foi um sacerdote e místico espanhol que viveu no século XV e XVI. É um dos abecedários dele, esse é o terceiro. Nesse abecedário, ele coloca as formas de orar. Tem a primeira, a segunda e a terceira. 3 formas de orar. A primeira é orar com fé. Orar com fé é como escrever uma carta a um amigo. Orar com esperança é escrever uma carta ao amigo e esperar pela resposta. Orar com amor é como se fosse pessoalmente a casa do amigo. A primeira é como um beijo nos pés. A segunda é um beijo nas mãos. A terceira, um beijo no rosto. Então vejamos, 3 formas de orar: com fé, com esperança e com amor. Fé, mandar a carta. Esperança, mandar e esperar a resposta. Amor, ir pessoalmente à casa do amigo. Quem é o amigo? Quem é o amigo? Pode falar. Jesus, Deus. Quem falou Deus? Porque Jesus é o caminho até Deus, né? Mas nesse caso é Deus mesmo. Então foi o primeiro que acertou. Todo mundo fala Jesus porque Jesus, a gente sempre olha para Jesus, né? Mas nesse caso, gente, o amigo é Deus. Então vejam, nós oramos a Deus com fé. Nós escrevemos uma carta para Ele. Nós oramos a Deus com esperança. Nós mandamos a carta para Deus e ficamos esperando a resposta. E a terceira forma, com amor, nós vamos à casa de Deus. Vejam, então a oração a gente deve dirigir primeiramente a Deus, louvar a Deus. Lembram? Pedir e agradecer. Não é assim que o Espiritismo nos ensina? Louvar, pedir, agradecer. A primeira forma de orar, então, é como um grito emocional na hora da aflição, encaminhando ao Pai Criador num ato de irrestrita confiança. Orar com fé.
Quando nós estamos assim, dando esse grito emocional, vamos nos identificando aí como é que a gente está orando, né? A segunda forma de orar é uma descarga de angústia, que necessita de socorro imediato. Quantas vezes nós estamos agoniados, angustiados? Então, orar com esperança. Nós mandamos a carta e esperamos a resposta. E a terceira forma, é um êxtase de gratidão, em delícia de emoção. Será que nós estamos conseguindo esse êxtase de emoção? Em delícia de emoção? Vamos ver, gente. A Joana vai dizer que quando a gente ora, há uma emoção específica de paz, que percorre o ser que ora, sempre que consegue alcançar com a mente e o sentimento a fonte geradora da vida. Quando a fé ora, uma vibração ascendente superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz a quem faz a solicitação. Quando o amor ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. O que é o êxtase? Êxtase, estado de alma em que os sentidos se desprendem das coisas materiais, absorvendo-se no enlevo e contemplação interior. Isolar-se do mundo, né? Jesus é o maior exemplo mesmo, né? Jesus, quando estava entre os 12, no meio do povo, muitas e muitas vezes ele se afastava e ia orar. E muitas vezes ele dizia ainda que estava indo orar. Que exemplo, né? De tempo em tempo indo fazer essa conversa, com toda certeza, neste êxtase de emoção. A oração de Jesus. E tamanho poder, né? Ele que é o nosso modelo. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, nos diz Clarencio, entre a terra e o céu. A excelência da lição espírita é ensinar o homem a restituir-se a si mesmo, a harmonia espiritual perdida. Mostra-lhe que o sintoma é sempre o efeito exterior e que deve ir em busca do seu interior, para dissolver a causa espiritual dos desajustes. Então, a cura real nós encontramos no Espiritismo, porque nós temos a certeza que as doenças são geradas na alma, né? O espírito, e depois vai desaguando no corpo. Mas a gente precisa encontrar essa harmonia espiritual. Toda cura é sempre uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. E aqui estamos nós. Lembremos de Jerônimo Mendonça, gigante deitado. Estamos nós aqui com esse corpo translúcido, não é? Não sei se quando vocês eram crianças gostavam de brincar, de ver como a gente é transparente, colocar uma luzinha, uma lanterninha para ver como o dedo ficava vermelho. Aconteceu com vocês já isso só comigo? Gostavam de ver o sangue, né? Nós somos translúcidos mesmo, né? Então, com as nossas pernas, que a gente aprenda a aceitar, estudar cada vez mais a curiosidade, né? Depois a gente vai vivenciando tudo isso, aprendendo a amar e depois testemunhar. Então esse é o processo do espírito imortal reencarnado, aproveitando a vida. Ó, o Divino Mestre,
Então, o Espiritismo nos ensina, como diz o Jerônimo Mendonça, ele nos traz a alegria de viver e o privilégio de servir. E num último momento ainda, quando Jerônimo Mendonça procurou o Chico porque já estava desenganado pelo médico, o médico já tinha dado o atestado de óbito para ele, ele pede aos seus amigos que o levem até o Chico, como que se fosse uma despedida dele. O cardiologista, né? O coração dele tinha bastante problema. E aí o Chico pergunta para ele, como vai, meu irmão? Ele diz, mais ou menos, Chico. Eu estou por um fio, a minha vida está por um fio, né? Então ele já estava sentindo se esvair. Vejam, ele era tetraplégico, sério, fazia 25 anos, e ele ainda lutava pela vida. E ele foi lá desanimado, ele foi inclusive de helicóptero, um amigo levou de helicóptero a Pedro Leopoldo. E ele chega lá e diz que estava mais ou menos, minha vida está por um fio. Aí o Chico diz para ele, bendito fio, o Emmanuel está nos dizendo que tem fio de cobre, fio de nylon, e que o trabalho no bem engrossa o fio. Aí depois que ele recebeu essa carga de bom ânimo, o trabalho, o amor do Chico, ainda ele fez a palestra naquela noite, lá em Pedro Leopoldo. Então, ele vai se despedir do Chico e vai dizer para o Chico, muita paz, e o Chico diz para ele, tira o Z, muita paz, meus irmãos, para todos nós, muita paz de trabalho no bem, que nós possamos, né, ser cada vez mais trabalhadores, ceareiros do Mestre Jesus, seguindo esses grandes exemplos que temos para nós, especialmente o nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, nos envolva e nos guarde na sua paz, na sua luz, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção de todos. Devolvo a palavra para o Kio.